Hey, Res, como está todo mundo? Vamos lá, quem está feliz, certo? Estou olhando ao redor e quero saber que você está bem. Vejo Jesus em você, certo? Porque você não se vira para o seu vizinho, faz contato visual e diz: a igreja fica bem em você. Obrigado por fazer de Deus uma prioridade hoje. Esta é definitivamente a temporada de volta às aulas. Há pessoas que estão terminando suas férias e, bem, você sabe, tivemos muitas coisas acontecendo. E então, só para você saber, cada assento vazio ao seu lado representa uma oportunidade de convite. Então, vamos encontrar algumas pessoas. E, de qualquer forma, quero mandar um alô para aqueles que estão, talvez de férias ou nos assistindo online, nossos campi. No Rio de Janeiro, Brasil, amamos muito vocês. Todos que estão assistindo conosco online, podemos dar as boas-vindas a essas pessoas. Vamos lá, amamos muito vocês. Então, dito tudo isso, temos muita coisa acontecendo, estamos super animados, então tenho que dar um alô para nossos dois campi no Rio. Só para vocês saberem, temos experimentado tradução por IA, porque historicamente, quando eu prego para os campi no Brasil, eles têm que ler o texto na parte inferior em português. Mas agora a IA usa o som da minha voz e traduz minhas palavras para o português. Então eles estão me ouvindo pregar e vocês estão me ouvindo em inglês e eles estão literalmente ouvindo minha voz em português, o que é bem legal. Então isso é divertido. Agora, e a inteligência artificial não é perfeita. Então vou dar a vocês um aviso. Porque quando eu estive no Rio e usei a tradução por inteligência artificial, houve um palestrante convidado em um dos nossos campos, e enquanto ele estava pregando, eu estava lendo a tradução em inglês, e muitos palavrões apareceram. Eu fiquei, eu vou expulsar esse cara desta igreja. Então eu mostrei pro meu tradutor e eles disseram assim, nós não sabemos. Ele não está dizendo nada inapropriado. Então eu quero pedir desculpas a vocês pela mensagem para maiores de 18 anos que vocês estão prestes a ouvir em português. Certo, nós começamos verdadeiro ou falso, uma série sobre como discernir o que é verdadeiro em uma era de desinformação. Agora, há muita desinformação circulando o tempo todo nas notícias tradicionais e nas redes sociais, e há um fenômeno onde existe uma infraestrutura inteira construída ao nosso redor, agora através da tecnologia, através de algoritmos que apenas nos trazem coisas que queremos ver e ouvir. A semana passada, eu contei a vocês como isso pode nem sempre ser bom. Por exemplo, um dos meus amigos entrou em uma discussão com a esposa. Eles estavam meio que gritando um com o outro e o telefone dele estava no bolso. E nos 3 dias seguintes, ele recebeu anúncios de advogados de divórcio. Quantos de vocês sabem que pode ser o momento errado para alguém ouvir o que quer ouvir? Esse pode ser o momento para alguém ouvir o que não quer ouvir. Resolvam isso, certo? Na verdade, o pastor Zach Crider estava jogando bola com seu filho, Milan. Ele me contou essa história na semana passada. E toda vez que o pequeno Milan pegava a bola, ele dava um passo em direção ao pai. Então Zach tinha que recuar, manter a distância para lançar a bola. E então ele começou a dizer, ei amigo, afaste-se, fique para trás. E Milan continuava esquecendo e continuava se aproximando, e então Zach ficou um pouco autoritário e disse, ei, afaste-se. E quando ele disse, afaste-se, seu relógio alertou e perguntou, você quer que eu ligue para o 911? E ele disse, sim, assustou muito aquele garoto. Estou brincando. Não, ele não fez isso. Ele diz, vou te ensinar uma lição que você nunca vai esquecer, certo? Meu ponto é que há essa infraestrutura ao nosso redor para nos trazer nossas preferências. Lembre-se, eu falei para você que a Bíblia diz que nos últimos dias haverá um tempo em que traremos coisas para nossas vidas, oradores para nossas vidas que nos dirão o que nossos ouvidos coceiros querem ouvir. Isso é uma zona de perigo, porque somos facilmente manipulados e facilmente enganados quando escolhemos seguir o que preferimos ouvir em vez do que é verdade. E, assim, as coisas que eu quero ouvir, eu tendo a acreditar com menos sexismo, certo? Então falamos sobre a importância de submeter nossas preferências às coisas que desejamos que sejam verdade. A verdade da palavra de Deus. O que é imutável sempre será verdade. Sim? Certo, hoje quero falar com vocês sobre uma ideia diferente que pode nos ajudar a discernir a verdade em tempo real, e isso é através da característica da tensão espiritual, sobre a qual falarei com vocês. Agora, dito isso, quantos de vocês... Bem, deixe-me dizer desta forma, eu não gosto de estar em situações tensas. Eu não gosto de tensão. Um dos meus filhos, não vou dizer o nome do Nathan.
Quando ele tinha cerca de 3 anos, estávamos no IHOP e havia um funcionário atendendo nossa mesa e ele precisava de algum cuidado de higiene dental. Não sei como dizer isso de forma gentil. E Nate, você sabe, ele é um pouco profeta, e ele fala a verdade, e ele tem 3 anos, e ele simplesmente olha para cima e diz, seus dentes são amarelos. Quantos de vocês sabem que isso é tensão? E eu fiquei tipo, desculpe, ele bateu a cabeça quando tinha 2 anos. Tipo, há uma tensão que é desconfortável. Queremos evitar tensão, mas quero dizer que a tensão pode ser muito, muito boa para nós. Muito saudável, especialmente em nossa busca por discernir o que é verdade. Vocês já viram, tipo, um julgamento, tipo, na televisão, como no Court TV ou algo assim? Você está assistindo a um julgamento e vê a acusação apresentar o caso e o caso é sólido. Você pensa, não, essa pessoa, eles vão colocar essa pessoa na prisão, mas então a defesa se levanta e apresenta seu caso e você pensa, ok, uau, bem, isso dá contexto a isso. E quando você tem duas perspectivas em tensão uma com a outra, duas coisas realmente importantes tendem a acontecer. Número 1 é que as mentiras tendem a ser expostas mais rapidamente. E a outra coisa que acontece, mesmo que ambos os lados estejam dizendo a verdade, é que você obtém uma perspectiva maior do evento. Isso faz sentido? Bem, Provérbios fala sobre essa abordagem para discernir a verdade como saudável. Provérbios 18:17 diz, a pessoa que conta um lado da história parece certa até... Todos digam até. Rapaz, eles parecem certos, cara. Estão contando uma história convincente. Eu até chorei um pouco quando ouvi essa história, até que alguém aparece e começa a fazer perguntas. E nessa tensão, a verdade é mais facilmente revelada. Vocês estão comigo hoje? Sim. A tensão é útil em toda parte, por exemplo, na engenharia. Pense, se você já esteve na Califórnia e atravessou a ponte Golden Gate, há 2 suportes estruturais, certo? E o que mantém o resto da ponte unido são esses pequenos, esses cabos. E através da tensão, esses cabos puxando em direções diferentes, mantendo tudo no lugar. Um número de vantagens é desfrutado nesta estrutura. Você pode usar menos material estrutural para a mesma resistência. Além disso, choques, se a ponte estiver carregada como um choque, muito peso atinge tudo de uma vez, ele distribuirá essa carga por toda a estrutura em vez de apenas naquela parte de uma ponte tradicional que usa a gravidade. E também, se houver um terremoto, pontes suspensas tendem a resistir melhor do que pontes tradicionais. Você sabia disso? Agora pense nisso. A Bíblia diz que haverá uma era em que tudo o que pode ser abalado será abalado. E o que eu acho que estou vendo com isso, se você pensar no que os provérbios disseram, que quando começamos a ancorar nossas vidas, não apenas em uma perspectiva, mas em pontos de verdade que à primeira vista parecem contraditórios, mas se você mantiver um coração aberto, mente aberta, começa a mostrar, espere um minuto, é aqui que está a verdade. Vocês já ouviram que há 2 lados para cada história e que a verdade está em algum lugar no meio? Sim. Sabemos que isso é verdade, isso nos sustenta. E quando tudo é abalado, acredito que se estivermos na tensão de Deus, estaremos em boa posição e não desmoronaremos. Certo? A tensão é útil na narrativa, pense nisso. Este é considerado por algumas pessoas, por muitas pessoas, como o parágrafo de abertura mais envolvente da história literária. Talvez você reconheça as primeiras linhas. Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Bem, Pastor Jonathan, qual foi? Porque sou uma pessoa lógica. E ou o melhor ou o pior, porque não queremos nos contradizer. É aqui que eu aceno com a mão e digo-lhe, preste atenção a isso. A Bíblia foi escrita antes da filosofia grega. A filosofia grega, esses líderes de pensamento, são os que introduziram uma ideia chamada lei da não contradição, que significa que se você diz que algo é o caso e há algo que o contradiz, então um não pode ser verdadeiro. E em muitos casos, isso é útil. Mas pense nisso, né? O cérebro humano e o espírito humano, quando você lê, é o melhor dos tempos, é o pior dos tempos, é a era da sabedoria, é a era da insensatez. Você não está escolhendo em qual acreditar, você está absorvendo tudo e isso te envolve.
E você está percebendo, há algo realmente intrigante acontecendo aqui. Vocês veem isso? Sim. Então, na verdade, somos programados não apenas para ter um pensamento frágil, mas para ter pensamentos e verdades mantidos em tensão, porque é dinâmico e pode se mover conosco. Continua, foi a época da crença, foi a época da incredulidade, foi a estação da luz, foi a estação das trevas, foi uma primavera de esperança, foi o inverno do desespero. Tínhamos tudo diante de nós, não tínhamos nada diante de nós. Estávamos todos indo direto para o céu, estávamos todos indo direto para o outro lado. O que está acontecendo aí é que o escritor está criando tensão. Charles Dickens está criando tensão que estimula a curiosidade. Ele está tipo, eu preciso saber mais sobre isso. E isso aumenta o envolvimento. A maioria das clínicas de escrita, se você já se interessou em escrever um livro ou artigos, um dos primeiros elementos que ensinam é a tensão. Você quer ter algo em tensão ou as pessoas não vão se envolver? Porque, novamente, todos ouçam, o espírito humano é projetado para manter a verdade em tensão. Sim? Tudo bem. Bem, a tensão também é útil em nossa busca por Deus, especialmente ao discernir a verdade. Quero que você veja o que Gálatas diz sobre isso. E quero que você veja isso com novas lentes, ouça com novos ouvidos. Olhe para isso, porque o desejo da carne é contra o espírito. Atenção aí. E o espírito contra a carne. Pois estes se opõem um ao outro. Isso fala dessas duas coisas nos puxando, carne e espírito, para impedir que façam o que querem. Deus está dizendo, ei, sua carne está em guerra com seu espírito, e a razão, e isso é saudável. Você quer que essas coisas estejam em guerra uma com a outra, mantendo você não onde você quer estar, mas onde Deus quer que você esteja. Essa tensão de nos manter nesse lugar de tensão, nos mantém no lugar da escolha de Deus. Então, na semana passada, quando falamos sobre aquela escritura do fim dos tempos, eu vou passar por isso novamente. O que estamos vendo aqui é que Paulo, o apóstolo, está dizendo, vai chegar um ponto, agora deixe-me usar minha própria linguagem aqui, meio que no contexto desta mensagem. Ele está dizendo, vai chegar um ponto em que as pessoas não vão querer ser mantidas em tensão, mas em vez disso vão apenas querer escolher a coisa em que preferem acreditar e parar de ouvir as outras vozes. E como isso necessariamente significa que eles começam a se afastar da verdade. Se vocês já ouviram alguém dizer algo como aquele professor era tão bom, ele ou ela, eles não me disseram o que pensar, eles me ensinaram como pensar. A diferença entre o que pensar e como pensar. Bem, é isso que a Bíblia foi projetada para fazer. Ela foi projetada para colocar esses pontos de tensão em nós para que possamos operar, na verdade, no espírito da verdade. Cara, isso é uma boa pregação. Concordo com você. Obrigado por gritar isso da última fila. Certo, então, esta escritura prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Isso está dizendo às pessoas o que fazer aos crentes. Corrija, repreenda e encoraje. Correção e repreensão envolvem tensão. Duas ideias diferentes. Vou corrigir, certo? Vocês veem isso? Com grande paciência e cuidadosa instrução, pois chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Mas ao contrário, para satisfazer seus próprios desejos, vocês veem isso. Você passa de, ei, corrige as pessoas usando a Bíblia, não diga apenas o que elas querem ouvir, diga a verdade. Isso vai introduzir tensão, porque vai chegar um tempo em que as pessoas vão apenas correr atrás de seus desejos e acreditar nisso. E eles vão reunir ao seu redor um grande número de professores para dizer o que seus ouvidos coçam para ouvir. Em vez de ouvir os dois lados de uma questão, em vez de ler mais das Escrituras, em vez de apenas encontrar meu versículo favorito, em vez de procurar essa tensão, começamos a blindar nossas opiniões. Então, duas coisas acontecem. Ficamos realmente sem graça em festas. E então desmoronamos quando há resistência e quando há abalos. Tragam um grande número de professores para dizer o que seus ouvidos coçam para ouvir. E olhe para a frase seguinte, uma vez que isso acontece. Eles desviarão seus ouvidos da verdade e se voltarão para mitos. Em outras palavras, sem essa tensão saudável de deixar a palavra de Deus nos corrigir, nos repreender e nos encorajar, essa tensão cria essa força. Quando dizemos, sabe de uma coisa? Eu não quero ouvir a visão do Antigo Testamento sobre santidade. Eu só quero ler a visão do Novo Testamento sobre graça. Então começamos a cair em apenas uma maneira de pensar sobre isso. Isso faz sentido para vocês hoje. Então é importante para nós termos esses pontos de ancoragem para que possamos nos manter na verdade.
Agora, a Bíblia introduz uma frase que os teólogos usam bastante, e é uma frase importante. Eu quero que vocês vejam isso em Atos 20. Estamos falando sobre tensão. Estamos falando sobre como às vezes você lê algo na Bíblia e parece estar em contradição com outra coisa que você acabou de ler. Você já fez isso? Ou as pessoas vão argumentar, eu tenho este versículo. Bem, eu tenho este versículo. Mas em Atos, os pais da igreja primitiva dizem isto: não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todos digam todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus é uma ideia teológica realmente importante. E é isso. Todo mundo olha para mim. O que isso está dizendo é: eu não vou apenas escolher meu versículo favorito e agir como se isso fosse a única coisa que Deus tem a dizer. Mas, em vez disso, vou colocar sistematicamente a verdade da palavra de Deus no meu coração, especialmente apreciando as coisas com as quais eu discordo, deixando entrar. Quando comecei a pregar aqui na Res, eu já tinha pregado algumas vezes na minha vida e estava no ministério há anos como pastor de adoração. Mas quando me tornei seu pastor, a única maneira que eu sabia preparar mensagens, porque eu não tinha um bom conselho sobre essa coisa em particular. Levou alguma experiência e falhas para descobrir isso. Eu apenas teria minha noção preconcebida do que acho que as pessoas precisavam aprender, então eu blindaria esse pensamento com um monte de versículos da Escritura, porque quantos de vocês sabem que podem encontrar um versículo da Escritura para dizer exatamente como, sobre qualquer coisa que você quiser? Apenas um ponto, aqui e ali. Então eu fazia isso, e as pessoas vinham até mim e diziam: eu nunca vi isso na Bíblia antes. E eu achava que era um elogio. Eu pensava, isso é tão inteligente. Mas então percebi, espere um minuto, não. Na verdade, estou fazendo a Bíblia dizer o que eu quero. Em vez de ser esperto, percebi com o tempo que isso não é uma boa maneira de liderar. Em vez de ser esperto, vou apenas ser fiel. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? E então, o que a Bíblia diz que devemos fazer? Então, pessoal, posso dizer que preparar sermões é muito mais fácil agora porque eu apenas leio a Bíblia. Eu penso, é isso que você diz, Deus, e é isso que você acha que devemos fazer? Vou pregar isso. Veja a diferença. E muitos de nós vivemos assim também. Vivemos de uma forma que só deixamos entrar as coisas que confirmam o que queremos que seja verdade. E nem queremos ouvir vozes contrárias. Tenha cuidado, sua vida se tornará frágil. E quando ocorrerem abalos, você perderá o rumo. Certo, esta ideia do conselho completo de Deus significa colocar sistematicamente a palavra de Deus em você todos os dias. É por isso que eu tenho falado este ano sobre o devocional diário, Daily Diva. Você pode acessar Reese My Church na Daily Diva, completamente grátis. Inscreva-se e todos os dias você receberá uma leitura diária da Bíblia que o levará a completar a Bíblia em um ano, Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmo, Provérbio, e então eu escrevo um devocional rápido. 365 dias. Pessoal, é assim que se faz. Você simplesmente entra um pouco na palavra todos os dias, constrói isso dentro de si, e então, nesses momentos de tensão, Deus começa a fortalecê-lo como aquela imagem da ponte Golden Gate. Apenas fortalece você entre esses pontos de verdade, né? Nos últimos minutos da minha mensagem, quero mostrar a vocês alguns exemplos vivos, alguns exemplos reais na Bíblia, de como se você está apenas blindando suas opiniões, você pode aplicar mal a palavra. Mas se você aceitar todo o conselho de Deus, isso pode enriquecer você. Aqui está um grande valor aparentemente contraditório nas Escrituras. Deus é justo ou é misericordioso? Ele faz o que é certo o tempo todo ou às vezes mostra misericórdia? E algumas pessoas dirão, eles pregam sobre a santidade de Deus o tempo todo. E Deus é santo? Sim, Deus é santo. Eles pregam sobre a santidade de Deus, a justiça de Deus, e tem muito pouca misericórdia. E o que você encontrará muitas vezes é que essas pessoas passarão de apenas pregar a santidade de Deus para começar a criticar outros ministérios, como eles não estão à altura da Bíblia. Todo mundo olha para mim. Nenhum ministério está à altura da Bíblia. Nenhuma pessoa está à altura da Bíblia. É o exercício intelectual mais preguiçoso na igreja. Não requer nenhuma energia olhar para a vida de alguém e compará-la com a Bíblia e ver onde não estás à altura. O problema é que não é isso que devemos fazer com a Bíblia. Devemos olhar para nós mesmos na Bíblia como um espelho e ver onde não estamos à altura para que possamos nos aproximar de outras pessoas com uma atitude de misericórdia. Mas olhe para isso. Então, justiça versus misericórdia. Olhe para isso.
Salmo 9. Ele governa o mundo com justiça e julga as pessoas com equidade. Ele é justo e íntegro. Em outras palavras, você não é mais especial do que você. Ele é justo, ele é reto. Antigo Testamento. Você pensa, claro que é Antigo Testamento. Eu poderia ter dito que é Antigo Testamento. Deus irado, Antigo Testamento. Deus feliz, Novo Testamento. Deuteronômio, outro versículo do Antigo Testamento. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são justos. Um Deus fiel que não comete erros. Ele é reto e justo, certo? Quantos de vocês sabem que há mais sobre este tópico do que apenas esses dois versículos? Você sabe. Eu acabei de ler, você está prestes a me mostrar o Novo Testamento, a misericórdia de Deus. Boom! Lamentações. Antigo Testamento. Achei engraçado. Olhe para isso. Também no Antigo Testamento, o amor do Senhor nunca termina. Suas misericórdias nunca param. O Antigo Testamento apresenta Deus como misericordioso. Elas, suas misericórdias, são novas a cada manhã. Senhor, sua lealdade é grande. Lealdade a quem? Lealdade a você. Então, qual é? Ele é cheio de misericórdia ou é cheio de santidade? E a resposta é: a verdade é quando estamos suspensos entre ambos os pilares da verdade. Ezequiel 33, dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Este Deus santo, justo, é tão misericordioso e tão amoroso e tão a nosso favor. E muitas vezes estamos tentando descobrir qual é a verdade, e Deus está dizendo, não, a verdade está em suspensão, mantida em tensão entre sua santidade e sua misericórdia. Vamos lá, estou pregando para alguém. E quanto a esta, Deus é soberano ou eu tenho livre-arbítrio? Decidi abordar as questões teológicas fáceis hoje, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Não. O plano de Deus versus meu livre-arbítrio. Então Deus é soberano ou temos livre-arbítrio? E há pessoas que ficam debatendo e escolhem um ou outro. Bem, se você escolher um ou outro, vai perder algo. E há versículos das Escrituras que vão te frustrar se você escolher apenas um ou outro, em vez de perceber que a verdade está em tensão entre essas duas ideias, certo? Deixe-me mostrar isso. Romanos. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Em outras palavras, em sua soberania, em seu poder. Predestinado significa que antes de você dar o seu primeiro suspiro, ele tomou uma decisão que o que parece dizer aqui é que alguns de vocês seriam pessoas feitas à sua imagem, implicando que outros não seriam, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e irmãs. E aqueles que ele predestinou também chamou, e aqueles que ele chamou justificou, aqueles que ele justificou também glorificou. E quanto a este... Efésios 1, pois ele nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis aos seus olhos. Em amor, ele nos predestinou para a adoção como filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o seu prazer e vontade. E a minha vontade? Esses versículos realmente não abordam isso. Eles estão apenas dizendo que Deus tem um plano para algumas pessoas predestinadas para serem salvas. Agora, há pessoas que só querem ver esse lado, esse pilar, e dizem, não há razão para alcançar pessoas para Jesus. Não há razão para pregar o evangelho, porque se é a vontade de Deus, eles serão salvos, certo? Mas então você continua lendo. Todo o conselho de Deus pinta um quadro maior. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte: aqui estou, eu estou à porta e bato. Estas são as palavras de Jesus. Aqui estou, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com essa pessoa e ela comigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, isso fala do meu livre-arbítrio. Vocês veem isso? Então, por um lado, vocês são como Deus. Antes de qualquer um de vocês nascer, ele predestinou, presumivelmente, algumas pessoas para serem feitas à sua imagem. Mas agora vemos um versículo que diz que, aparentemente, alguém que ele escolheu, ele aparece na porta do seu coração e começa a bater. E agora é uma questão da sua vontade e da minha vontade de deixá-lo entrar ou rejeitá-lo. Vocês veem isso?
Ou que tal Deuteronômio 30? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, bênçãos e maldições. Isso está falando com as pessoas. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Aqui está a verdade. Deus é soberano e em sua soberania ele nos deu livre-arbítrio. Bem, quem ele predestinou? Quem ele predestinou para o céu? Bem, a Bíblia também é clara sobre isso. Se você continuar lendo, verá que é a vontade de Deus que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, ele é soberano e predestinou ou temos livre-arbítrio? A resposta é que se você se apegar a ambos, você está no lugar que Deus quer que você esteja. Que Deus é soberano e eu tenho uma escolha a fazer. Isso é útil para alguém? Veja, é por isso que o debate tradicional em torno das escrituras é tão frustrante e muitas vezes infrutífero, porque estamos procurando versículo dominante em vez de dizer, não. Encha-me com a sua palavra para que eu possa ser tão fortalecido com todos esses pontos de verdade que me ancoram, certo? E quanto à minha responsabilidade, na minha fé individual, eu fico diante do Senhor e respondo por mim mesmo? Sou responsável por mim, responsável por você? Ou temos uma responsabilidade comunitária uns com os outros? Qual é? E você vê algumas pessoas, e o Colorado é uma sociedade muito individualista. Quero dizer, alguns de vocês são tão anti... Não você não é antissocial. A pessoa sentada ao seu lado, às vezes. No entanto, é tão... Eu nunca diria isso sobre você, mas a América é individualista, certo? Bem, veja, qual é? Gálatas 6. Cada pessoa deve ser responsável por si mesma. Eu sou responsável por mim, você é responsável por você. Está bem ali na Bíblia, deve ser isso. Bem, espere. Há um ponto de tensão chegando. Aqui está outro que diz coisas semelhantes. Romanos 14. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Mas então, essa verdade de que somos individualmente responsáveis perante Deus é colocada em tensão com a ideia de que você e eu fazemos parte de um corpo e que funcionamos em relação uns com os outros. Que, teologicamente falando, somos, na verdade, uma entidade, a noiva de Cristo. Agora veja isso, 1 Coríntios. O olho nunca pode dizer à mão, eu não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Então, pastor, qual é a resposta? Somos responsáveis individualmente por nós mesmos? Ou somos realmente responsáveis por cuidar uns dos outros? Na verdade, isso é apenas teologia. Isso é um ensinamento no abstrato. Alguém diz, ei, você é como um olho e eu sou como uma mão e outra pessoa é como um pé. Não podemos dizer que não precisamos uns dos outros. Isso é pregação. Isso é abstrato. Mas olhe para a prática da igreja primitiva. Atos 2, significando os atos da igreja. Quando foi formada, o Espírito Santo foi derramado sobre pessoas comuns. Elas se tornaram pessoas incríveis. Começaram a atrair pessoas para a fé, construindo uma comunidade, milhares de pessoas. E todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos ouçam, eles compartilhavam tudo. Não porque o governo os forçou, mas porque havia uma manifestação de generosidade que o Espírito Santo estava trabalhando e unindo seu povo. E vendiam propriedades e posses para dar a quem tivesse necessidade. Então, a Escritura é sobre a responsabilidade individual, ou do crente, sim. É sobre a comunidade e o corpo de Cristo, e como somos responsáveis por cuidar uns dos outros, sim. Deixamos que ambos esses pontos sejam âncoras que nos mantêm em tensão, sim, certo? E a tensão de todo o conselho de Deus nos equipa para discernir a verdade em tempo real. O que isso significa? Tudo bem? Por favor, ouçam isto. O que isso significa é que você tem um encontro com alguém, claramente eles estão fazendo escolhas erradas e claramente estão em necessidade. O que você quer é aquela parte da verdade de Deus que diz, eles precisam ouvir que algumas coisas são destrutivas para eles e estão escolhendo coisas que têm consequências. Também precisa daquela parte de você que diz, eles podem apenas precisar de dinheiro para gasolina, um sanduíche e um pouco de água. Se você tiver ambos dentro de você, então, caso a caso, acredito que o Espírito Santo pode ajudá-lo a flexionar e mover qual estratégia empregar. Alguns de nós, nesse momento, são chamados a dizer, ei,
Aqui estão algumas coisas que você precisa. Deus te abençoe no seu caminho. E a próxima pessoa que eles encontrarem, que é uma pessoa do reino, pode dizer: Ei, posso te ajudar com as disciplinas que podem te ajudar a evitar esses problemas. É por isso que a Bíblia diz: uma pessoa rega, ou uma pessoa planta, uma pessoa rega e outra pessoa colhe a colheita. Vocês entendem o que estou dizendo? Se estamos apenas presos a essa única ideia e somos apenas um martelo, então tudo é um prego. Mas se pudermos deixar a verdade de Deus construir essa muralha, essa ponte Golden Gate, onde somos sustentados. Quando tudo mais está tremendo, somos sustentados. Então podemos nos adaptar no momento. E a Bíblia diz assim: eu amo este salmo. Diz, guardei a tua palavra no meu coração. É disso que temos falado hoje. Para que eu não peque contra ti, significando que pecar é um termo de arco e flecha que significa errar o alvo. Vou colocar todos esses pontos de ancoragem da tua verdade na minha vida e me manter em um bom lugar para que, em tempo real, eu possa tomar decisões que te honrem e ajudem as pessoas ao meu redor, sim? É isso que vem dizer hoje, que a verdade, muitas vezes, é mantida em tensão, então não fuja da tensão. Não fuja de conversas e versículos com os quais você não concorda imediatamente. Envolva-se com eles e deixe que isso te faça crescer, porque seu discernimento e sua graça vão crescer, certo? Feliz por ter vindo à igreja hoje. Ótimo.